Bem-vindo à Igreja Metodista Wesleyana Central de Manaus. Estamos iniciando mais um culto, e esse culto é um culto muito importante. Estamos a uma semana da Páscoa, e a palavra dessa manhã foi uma palavra que eu já tive a oportunidade de ministrar há uns 2 meses atrás, no culto da tarde e da noite. Então, se porventura você estava nesse dia, na tarde e na noite, talvez Deus queira que você escute de novo essa ministração. Amém? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. A gente vai ler os versículos de 13 a 17. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 a 17. Amém? Vou ler aqui. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Senhor, essa é a tua palavra, nós queremos entregar esse culto, Senhor, em tuas mãos. Toma conta, Senhor, de cada palavra lançada, cada pensamento. Pai, nós oramos para que o Senhor possa preparar o nosso coração, para que seja um solo fértil, e essa palavra venha germinar, criar raízes, e que nós possamos cada vez mais, Senhor, sermos parecidos contigo. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Essa é uma passagem que Jesus faz uma pergunta. Ele pergunta: olha, quem que o povo diz que eu sou? E logo em seguida ele faz a mesma pergunta para os discípulos: e vocês, meus discípulos? Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta é: quem é Jesus? E eu não sei se você já pensou nisso alguma vez, mas essa é a pergunta mais importante da nossa vida, para a gente que acredita em Cristo e que é cristão. Porque se eu erro a resposta dessa pergunta, eu posso viver uma vida de engano. Eu posso achar que eu estou agradando a Deus, mas eu estou desagradando, porque eu errei simplesmente a resposta de uma simples pergunta: quem é Jesus? Eu não sei se na sua caminhada você já experimentou alguma crise de fé. Já se desiludiu com a igreja? Já se desiludiu com os irmãos da igreja? Meu Deus, aquele povo da igreja é pior do que quem está lá fora. Se o pastor já lhe decepcionou, algum irmão, ou os problemas da vida são tão pesados, a vida é difícil, a vida é dura, e às vezes a gente tem essas crises, e a gente pensa em abandonar algumas coisas. A gente abandona a igreja, abandona o nosso GECEL, abandona os nossos irmãos, abandona a família, e essas crises de fé, elas acontecem. Já tive uma crise de fé, já aconteceu comigo. Mas essas crises de fé têm uma origem: não saber a resposta dessa pergunta: quem é Jesus? Como assim, Américo? Se eu não souber essa resposta, eu vou ter uma crise de fé? A Bíblia nos informa, nos direciona que discípulos próximos de Jesus escutavam a mensagem de Cristo, por não conhecer Ele de verdade, por não saber a resposta de uma simples pergunta: quem é Jesus? Começaram a ficar frustrados. Que passagem é essa na Bíblia que exemplifica isso? Jesus está com seus discípulos e ele fala: olha, eles vão me crucificar na sexta-feira, no sábado eu vou estar lá, mas no domingo eu vou ressuscitar. E aí os discípulos recebem a mensagem, tentam contestar Jesus, mas eles, tudo bem, o mestre falou, vamos confiar. E o que acontece? A gente está falando dos discípulos de Emaús. Jesus vem, realmente ele é crucificado na sexta-feira, passa o sábado e chega o domingo. Onde esses discípulos estão? Indo para Emaús. E olha o que a passagem vai falar:
Lá em lá em Lucas capítulo 24, no versículo 13, Jesus tinha dado um comando: fiquem em Jerusalém, eu vou ressuscitar. E esses discípulos estavam indo para Emaús, um local totalmente diferente. E lá no versículo 13 vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. E aí eu vou te contar 3 coisas que acontecem quando a gente não sabe responder essa pergunta. A primeira coisa: uma ideia errada sobre Jesus nos conduz a uma direção errada. Esses discípulos deveriam estar em Jerusalém, mas eles estavam indo para Emaús. Me diz se não parece muitas vezes a minha vida e a sua vida. Quando a gente olha para onde a gente está hoje, a gente olha para trás e fala: meu Deus, era para eu estar em Jerusalém. O que eu estou fazendo em Emaús? O que eu estou fazendo nesse caminho? Às vezes a gente nem consegue entender como a gente ficou tão longe de Jesus. Porque as crises de fé vão fazer isso, vão nos afastar do propósito de Deus, vão nos afastar daquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida. Segunda coisa que acontece quando a gente tem uma ideia errada de Jesus: a gente não reconhece Ele no meio da adversidade. Olha o que diz o versículo 15 e o versículo 16, coloca para a gente. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Quando a gente está longe de Deus, afastado do caminho, andando numa direção errada, o problema está acontecendo, a gente não consegue enxergar Deus. Querido, no meio da adversidade, o verdadeiro cristão vai conseguir ver Deus, mesmo não acontecendo as coisas como a gente planejou. E esses discípulos são a prova, porque eles tinham uma mentalidade, um conhecimento deturpado de Cristo. E aí no meio da adversidade, o que acontece? A gente não reconhece Cristo. A gente não consegue ver mais beleza nas coisas. Por quê? Porque o problema, muitas vezes, tomou conta da nossa vida. Terceira coisa que acontece quando a gente não conhece Jesus: uma ideia errada de Jesus produz desânimo e decepção. Olha o versículo 17. É a mesma passagem. Eles lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Talvez seja eu e você entristecido com a vida, com os problemas, com a nossa saúde financeira, com o casamento, no trabalho. A gente fica triste, a gente não consegue sair desse ambiente de tristeza. Tudo porque a gente não sabe responder uma simples pergunta: quem é Jesus? E esses discípulos, eles tinham uma expectativa errada sobre Jesus. Qual era o pensamento deles? Não, mas a palavra diz que o Messias vai vir e ele vai nos libertar dessa opressão de Roma. Esse era o pensamento. Só que o que eles não sabiam, não tinham conhecimento, é que antes de Jesus vir e livrar-nos de todas as condenações, de todos os problemas, ele teria que vir como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então uma expectativa errada sobre Cristo vai nos levar para esse abismo de tristeza, desilusão, crise de fé. Tudo porque a gente não sabe quem é Jesus de verdade. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque nessa falta de conhecimento, às vezes a gente cria um Deus que não existe. Tem uma frase de Agostinho que ele fala o seguinte: se você crê em parte do Evangelho, mas rejeita a outra parte, você não acredita no Evangelho, você acredita em si próprio. Porque, essa aqui, de eu lançar uma oferta, eu vou receber a 30, 60, 100, opa, essa aqui eu quero, essa é bênção, eu vou logo lançar 1.000, para ver se eu recebo a 30 mil, receba muito. Meu Deus, quer dizer que não importa o que eu fiz, se eu me arrepender, Ele me perdoa, Ele esquece tudo. É maravilhoso, esse aí também eu quero. Mas aí chega a parte que a gente acha difícil. O irmão brigou comigo, me traiu. O quê? Eu vou ter que falar bem dele? Eu vou ter que orar por ele? Não, isso aí para mim já é demais. E a gente vai selecionando o que a gente gosta da Bíblia e o que a gente não gosta. E o que a gente faz? A gente cria um Deus que não existe. Quem não quer um Deus esse?
A gente acaba criando um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança, e não nós que somos a imagem e semelhança de Cristo. Então essa ausência dessa resposta correta vai nos fazendo crer num Deus errado. E no momento da adversidade a gente não sabe lidar. A gente não sabe o que fazer. A gente vai para um local que a gente não deveria ir. A gente fica triste. E a gente não consegue reconhecer Cristo no meio da adversidade. Você entende a importância dessa pergunta? Da resposta? Porque se a gente não conhece Jesus, irmãos, quem Ele é de verdade, o que Ele gosta, o que Ele entende como certo, o que agrada, o que não agrada a Ele, a gente pode viver uma vida de engano. Essa pergunta, ela me comoveu muito quando eu li essa passagem. E nessa passagem, Jesus fala sobre dois grupos. Ele fala sobre o povo, quem o povo diz que eu sou, e quem os discípulos dizem que eu sou. São dois grupos, a pergunta é a mesma, mas a resposta é diferente. O primeiro grupo fala, não, ele é um profeta, ele é Elias, Jeremias. O segundo não. Pedro fala, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem somos nós respondendo essa pergunta? Somos povo ou somos discípulos? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu estou fazendo o curso de teologia e eu estava lendo a história de John Wesley. John Wesley já pastor, já pregando a mensagem. Ele decide ir para os Estados Unidos para pregar o Evangelho. E chegando lá, ele prega, as coisas não vão muito bem, e ele volta, e ele escreve, está escrito isso, está escrito, ele escreve, que daquilo que ele foi pregar lá, daquilo que ele foi aprender, ele aprendeu uma coisa que jamais ele iria imaginar. Ele fala, olha, quando eu cheguei lá, eu descobri que eu ainda não era convertido. Pastor, ele não soube responder essa pergunta, quem é Jesus? E a partir dali ele vai em busca de respostas para saber quem é Jesus. E nesse roteiro ele tem a experiência do coração abrasado, inclusive é o logo da nossa igreja. E ele tem um encontro com Deus através de quê? Das Escrituras. Lendo as Escrituras, Efésios capítulo 4, capítulo 6, ele lendo, ouvindo, meditando. Ele é visitado pelo Espírito Santo e ele descobre quem é Jesus. E essa pergunta começa a fazer sentido para ele, a resposta dessa pergunta. Então eu queria falar um pouco sobre o povo. Quem é o povo? Por que o povo erra essa pergunta? Porque, sabe o que me chama a atenção? Porque o povo, ele acredita que Jesus faz milagres. Não, ele é Jeremias, é um profeta, ele faz milagres. Mas ao mesmo tempo o povo não sabe dizer quem necessariamente ele é. Jesus, o Filho de Deus. Por que o povo não sabe dizer? Porque o povo só está atrás do benefício. Eu quero aquilo que ele pode me oferecer. Não importa se ele é um profeta, se ele é Jeremias, Elias, ou até mesmo o Filho do Deus, não me importa. Eu só quero a minha bênção. Esse é o povo. O povo reconhecia que ele era especial, mas tinha uma fé superficial. Sabe, querido? Sabe qual é a pergunta que sai da boca do povo quando encontra Jesus? O que o Senhor pode fazer por mim? Porque o povo, ele não se importa quem é Jesus, ele não se importa em participar da missão, ele só quer a bênção. Mas América, eu não posso pedir pelo meu milagre, pela provisão? Pode e deve, tem espaço na Bíblia para isso. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Quantos milagres a gente já não ouviu do nosso meio? O problema é, eu não posso viver uma vida como um filho imaturo, pedindo, eu quero, eu preciso, eu quero. Esse é o filho imaturo. Eu tenho um filho de 5 anos, a gente sai no shopping, pai eu quero isso, pai eu quero. E o que Jesus espera de mim e de você é que sejamos os filhos maduros. E quando a gente falar sobre os discípulos, a gente vai entender como é que esse filho maduro é. Mas a gente precisa olhar para a nossa vida. A gente não pode viver a vida toda buscando pão. Eu preciso, eu quero, é o meu problema. E às vezes tem um irmão que está do seu lado precisando de um abraço, precisando de uma oração, precisando de uma ajuda. Só que a gente não está vendo, porque a gente está muito preocupado com o meu problema, com a minha vida, com as minhas circunstâncias. O povo está perto demais para ver o milagre, mas longe demais de ter relacionamento de Deus. Américo, mas eu já recebi milagre de Deus. A Bíblia conta que homens
receberam milagres, foram curados, mas não eram discípulos de Cristo. 10 leprosos chegam até Jesus e começam a falar: Senhor, filho de Davi, cura. E Jesus fala: olha, vão até o sacerdote. E aí eles vão, os 10, no meio do caminho, todos são curados. Todos são curados. Mas a Bíblia relata que apenas um voltou para agradecer a Deus. Apenas um. E apenas um ouviu da boca de Cristo: a tua fé te salvou. Os 9 receberam o milagre, mas não receberam a salvação eterna. Então a gente precisa ficar muito atento, porque muitas vezes a gente acha que é discípulo, e a gente é povo. E isso é forte, isso me constrange, e eu me questiono também. Porque, irmãos, não é fácil ser crente. Às vezes, nessa caminhada, a gente quer que todo mundo seja salvo, que todo mundo receba Cristo, e a gente está diminuindo tanto o Evangelho, está colocando o Evangelho, está lá embaixo, que aí a gente esquece de falar do sacrifício, esquece de falar que tem que ter renúncia, que tem que ter mudança de comportamento. A gente esquece de falar um versículo, e não sou eu que estou falando, a Bíblia diz: ó, quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É negar a minha vontade. Carregar uma cruz vai ter sacrifício, renúncia. E aí eu vou seguir Ele. E às vezes a gente está querendo seguir Cristo sem abandonar nada. Sem abandonar o pecado, sem deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar a nossa vida. E a gente está vivendo como povo. O mesmo povo que clamou lá quando Jesus sobe no jumentinho: Hosana, filho de Davi. Foi o mesmo povo que condenou ele quando Pilatos queria soltar Cristo ou Barrabás. Crucificam, o mesmo povo. O povo não conhece Jesus. O povo só está atrás daquilo que ele pode oferecer. Sabe? E por não conhecer a verdade, por não conhecer Jesus, ele é a verdade, o povo é facilmente enganado e manipulado. Irmãos, o diabo não vai aparecer com chifre todo de vermelho, e aí você vai entender: não, esse aqui é o diabo mandando fazer alguma coisa, agora eu não preciso fazer isso, eu sei que é o diabo. Não, irmão, ele é sagaz, é astuto, pai da mentira. Sabe o que ele tem feito ultimamente? Colocado os nossos ouvidos para ouvir pregadores que distorcem o Evangelho, apresentando uma meia-verdade, apresentando uma inverdade, mas é gostoso de ouvir, porque, meu Deus, massageia meu coração. Eu não tenho que mudar tanto assim, eu não tenho que ter tanta renúncia assim, então esse Deus aqui é maravilhoso. E Ele tem feito isso na nossa vida, e a gente tem caído, acreditado num falso evangelho. Ele está tentando nos confundir. Américo, como assim? Onde é que está isso na Bíblia? Que parece de verdade, parece crente, parece mensagem de Cristo, mas não é. Como é que o diabo faz isso? Exatamente lá na tentação de Jesus. Jesus, ele é batizado, Deus vem e fala: olha, esse é meu filho amado, de quem eu amo, de quem eu tenho um prazer. Em seguida o Espírito leva Jesus para o deserto. Pensa num cara que tem uma costa larga, esse diabo. Tudo que a gente passa por problema, o diabo, o inimigo está furioso. Irmão, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito. Às vezes o deserto, como o pastor Davi acabou de mencionar, é um plano de Deus para nos salvar. A gente está numa direção tão errada, tão longe, que aí Deus fala: eu preciso resgatar esse meu filho amado. E às vezes a única forma de acontecer é Ele colocando um deserto no meio do nosso caminho. Amém? E aí, olha o que acontece quando Jesus está nesse deserto. Mateus capítulo 4, do versículo 3 e versículo 4. O diabo aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Pão é ruim? Não, né? Eu amo pão, principalmente pão caseiro, que a manteiga vem derretendo, maravilhoso, eu como uns 10. Pão não é ruim. Jesus estava jejuando 40 dias e pão não é ruim. Mas quem estava oferecendo pão para Cristo? O próprio diabo. E às vezes é assim que acontece. A gente ouvindo uma pregação, parece de Deus, mas só tem meia verdade, não tem confronto,
Sabe, tem uma frase que eu escutei de Agostinho que mexeu muito comigo, está escrito, ainda vou começar a escrever algo sobre isso. Que Agostinho fala o seguinte: feriste meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Olha que forte isso. Feristes o meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Querido, quando a gente está conectado com Cristo, é uma vida constante, Ele confrontando a gente. Ele vai nos consolar, porque Ele é maravilhoso. Ele vai nos dar direcionamento. Ele vai dizer que caminhos eu devo percorrer, porque Isaías vai falar sobre Ele, que Ele é um maravilhoso conselheiro. Mas no meio do conselho tem a repreensão. E muitas vezes Ele vai ferir o nosso coração. E aí o verdadeiro cristão não vai ficar com raiva. O verdadeiro cristão vai poder falar essa frase: feriste meu coração com a tua palavra, e eu te amei. Porque eu entendo que na minha condição de pecador, eu preciso de um Salvador para a minha vida. Eu não consigo sozinho, eu não sei escolher. Então o falso evangelho é assim, é bonito, é gostoso, mas ele tende a nos querer nos afastar de Cristo. Qual é a única forma, querido, da gente conhecer Cristo? Lendo a Bíblia, meditando na palavra, meditando nas Escrituras. Sabe por quê? Porque tem um exemplo ainda mais forte, que esse aqui, volta e meia eu estou lendo ele, e eu fico me confrontando. Não sei se você já teve a oportunidade de ler Apocalipse. No início do livro de Apocalipse, Jesus, ele envia algumas cartas para algumas igrejas, 7 precisamente. E tem uma carta que ele envia para a igreja de Laodiceia. E aí eu queria ler um trecho dessa carta com você, Apocalipse 3,17. Olha o que Jesus está dizendo: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Ainda vou continuar lendo. Olha como a igreja se vê: eu sou rica. O que é uma igreja rica? É uma igreja que tem tudo, que não precisa de dinheiro. É uma igreja que tem um templo bonito, tem um altar, tem um som maravilhoso, tem um equipamento de som bonito, tem cadeiras acolchoadas. Essa é a visão da igreja: não preciso de nada, sou próspera, rica. Mas olha o que Jesus diz dessa igreja: não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha como a igreja se vê, e olha como Jesus vê a igreja. Sabe, querido, isso é forte. A gente precisa meditar nas Escrituras, porque eu não quero ser essa igreja. Eu não quero ser um crente que acha que é discípulo, mas é povo, que vive uma vida de engano por não conhecer quem é Jesus. E o que é mais surpreendente nessa igreja, está lá no versículo 20, olha o que diz o versículo 20, que a gente usa muito para evangelismo, e ela é também uma palavra evangelística. Mas olha o que está dizendo no versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Eu não sei se você consegue entender o que Jesus está falando. Ele está dizendo: olha, tem um pregador aqui na igreja, tem os discípulos ouvindo a palavra, o som está acontecendo, o louvor é maravilhoso, mas olha o que ele está dizendo para a igreja: eu estou aqui fora, o culto está acontecendo, mas Jesus está do lado de fora querendo entrar. Sabe, por não saber a resposta dessa pergunta, nós podemos nos tornar, porque nós não somos, irmãos, em nome de Jesus, nós não somos essa igreja, porque nós damos liberdade para Deus, para o Espírito Santo, para nos constranger, para nos confrontar. Nós queremos aprender mais sobre Cristo, mas isso aqui é algo que acontece quando a gente não sabe responder uma pergunta: quem é Jesus? Sabe, e por não conhecer Jesus, a gente continua acreditando ainda na teologia da prosperidade, que se eu der 100, ele vai me dar 200, se eu der 200, ele vai me dar 300. Américo, mas ele não dá, ele dá, mas do jeito que ele quer, da forma que ele quer e como ele quer. Não com a motivação errada: eu vou dar porque eu preciso receber. Não, eu vou dar porque ele se sacrificou por mim. Eu entendi a mensagem da cruz e agora eu quero ajudar na obra dele. E às vezes ele vai retribuir da mesma forma, mas às vezes ele vai retribuir colocando um maravilhoso pastor na tua vida, vai retribuir colocando um amigo verdadeiro do teu lado, vai retribuir com um irmão orando por você no dia da adversidade. Você entende? Por não saber a resposta dessa pergunta, a gente muitas vezes manda os nossos filhos para o caminho mais difícil. Que caminho mais difícil é esse, Américo? A gente sonha que os nossos filhos sejam excelentes profissionais.
advogado, médico, delegado, engenheiro. Mas eu te faço uma pergunta: alguma vez você já sonhou que o teu filho conhecesse Cristo? Você já, o Senhor, eu quero que ele conheça Cristo. E eu errei nisso aqui quando meu primeiro filho nasceu. A minha ideia é, meu Deus, eu vou colocar ele para fazer tudo, porque ele tem que ter dinheiro, ele tem que ter recurso. Mas sabe o que eu fui fazer? Quando eu descobri que a minha esposa estava grávida, eu fui perguntar do pastor Bruno. Tem que perguntar de quem tem experiência, né, irmão? Então fui lá com o pastor Bruno, tem uma larga experiência. Pastor, você pai, e aí, como é que é? E ele foi dando um direcionamento: leia a Bíblia com esse pensamento para que Deus te revele. Procure literatura que vai lhe ensinar como criar seus filhos. Me indicou alguns livros e eu fui atrás. E quando eu comecei a ler a Bíblia, o Senhor me constrangeu, porque eu estava empurrando o meu filho para o caminho mais difícil. E aí eu tive uma conversa com a minha esposa. Eu falei: olha, a partir de hoje a gente não vai mais nos movimentar em função de melhor escola. A gente não vai fazer isso. Já não importa mais se o Bernardo vai ser um pedreiro, se o Joaquim vai ser um mecânico, se o Bernardo vai ser um médico ou um advogado. Qualquer profissão não me importa. A única coisa que me importa é que ele conheça a Cristo de verdade. Uma salva de palmas ao Senhor. Sabe, querido, Deus me confrontou nisso e a gente mudou a nossa metodologia da nossa casa. Uma vez sentado à mesa com a pastora Raquel, ela falou: olha, Deus colocou nas minhas mãos o direcionamento necessário para que eu possa encaminhar os meus filhos para o céu. Se eles forem para o inferno, eu tenho uma grande responsabilidade. Quando ela falou aquilo, eu falei: é isso que eu preciso. O pastor Davi falou sobre intencionalidade. Aí lá em casa nós começamos a ser intencionais na educação do Bernardo e dos meninos. Oração todo dia, leitura da palavra. Se eu falar com os meninos: olha, vamos orar agora, todo mundo fica de joelho lá no quarto. Porque todo dia a gente ora de joelho. Todo dia a gente lê a Bíblia. É uma decisão, não é fácil, irmão. Tem dia que eu estou cansado, que eu não quero fazer. Mas aí eu me esforço a lembrar: é mais importante que ele conheça Cristo do que ele tenha uma ótima profissão. Porque do que adianta ele ser um ótimo médico e ir para o inferno? Não adianta, não tem sentido. A gente acha que o dinheiro é tudo. Essa igreja era rica, e olha como Deus está vendo ela. Irmãos, não estou pregando contra o dinheiro. Nosso Deus é um Deus próspero, Ele nos abençoa, Ele quer fazer a gente prosperar. O problema é que a gente está ensinando só a prosperar, e não está ensinando a nossa casa a viver como Cristo. E aí é um verdadeiro problema, porque a gente está amando mais as coisas do Criador do que o próprio Criador. Você entende isso? A gente precisa assumir essa responsabilidade. Sabe quem que é o herói do meu filho lá em casa? É Davi. Ele sai por aí, ele fica pegando pedra, porque ele fala: pai, se aparecer um gigante, eu preciso estar com as pedras. Ele sabe quem é Davi, ele tem noção? Ele não tem, mas a gente está criando no imaginário dele a importância disso. O meu filho não é perfeito. Quem é lá do meu Gessel sabe que meu filho é uma bênção. Eu mando ele para a direita, ele vai para a esquerda. Mas, querido, eu não desisto do meu filho, porque assim como eu preciso de Cristo, ele também precisa de Cristo, ser alcançado pela glória do Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Sabe, já falei isso aqui algumas vezes, mas foi algo que me marcou, e eu aproveito muito todos esses momentos, irmãos, que vem algum pregador, pastor Bruno, seja quem está aqui, eu estou atento, anotando. E o bispo Jami falou algo que me marcou muito. Ele falou: olha, eu não tinha muito tempo. O bispo Jami praticamente inaugurou diversas igrejas da nossa denominação, e ele falou certa vez: olha, eu não tinha muito tempo de ficar o final de semana com os meus filhos, isso me matava muito. E aí os filhos, quando cresceram, todos no caminho do Senhor, falaram para ele: pai, eu sei que o senhor não estava tão presente, mas eu sei o quanto que o senhor ama Jesus. E quando ele falou aquilo, eu falei: meu Deus, será se o meu filho sabe que eu amo a Cristo? E eu comecei a declarar todo dia para ele. Eu falei: filho, eu amo você, mas eu amo mais a Cristo. Eu amo nossa família, mas eu amo mais a Cristo. E a gente precisa assumir essa responsabilidade de amar a Cristo, porque, irmão, sem amor a gente não vai conseguir. Se a gente não amar a Cristo, a vida é difícil. O inimigo vai tentando fazer a gente parar. Os problemas vão aumentando. E se a gente não souber a resposta dessa pergunta, quem é Jesus, a gente vai desistir, porque vai estar pesado. Amém? Mas os discípulos é diferente. Quem é o discípulo?
A diferença do discípulo para o povo é a expectativa, o que cada um esperava. Para o povo, a pergunta é: o que o Senhor pode fazer para mim? Sabe qual é a pergunta do discípulo? Como eu posso me tornar como o Senhor? Porque o discípulo, ele é um aluno, ele quer ser como o mestre, ele quer imitar como o mestre faz, ele quer fazer igual. No meio do caminho, o discípulo vai precisar de uma oração, vai precisar de um milagre, vai precisar de uma cura. Mas como ele conhece a Cristo, ele não para, ele continua marchando, ele continua confiando, porque ele sabe que tem um Deus todo-poderoso, colocando um passo de cada vez na medida que ele vai avançando. Sabe, querido, o discípulo, ele quer ser parecido com Cristo. O discípulo, ele é maduro. Como é que é um filho imaturo? A gente sabe, um filho imaturo é que nem o meu. Eu vou no shopping, pai, eu quero isso aqui. Ele ama Lego, pai, eu quero esse Lego, eu quero. Esse é um filho imaturo. Tem 5 anos. Mas qual é a característica de um filho maduro? É daqui a 20 anos, ele começar a trabalhar e falar: pai, o que eu posso fazer? Porque eu quero ajudar a pagar na conta. Eu quero participar dessa missão. Esse é o filho maduro. E aí eu te pergunto: quem é você, quem sou eu nessa caminhada? Eu sou o filho imaturo que só está pedindo? Ou nós já somos o filho maduro que entendeu que tem uma missão acontecendo? E pai, eu quero participar da tua missão. Eu quero pregar o teu evangelho. Eu quero viver a Cristo. Eu quero falar das boas novas também. Sabe, querido, existe uma missão que está acontecendo. Você querendo ou não querendo. E nós temos o privilégio, não é sacrifício, privilégio de participar da missão de Cristo. E aí vai ser uma decisão nossa, ou eu vou participar ou não. Porque muitas vezes a gente está 40 anos na igreja, e a gente está sendo povo, pedindo, e a gente não está participando da missão de Deus. Sabe, muitas vezes a gente questiona, né? Qual é o meu propósito? O que Deus quer que eu faça? Se você não sabe, Romanos 8, versículo 28 e versículo 29. Coloca para a gente aí. Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nossa missão, ser parecido com Cristo. E aí você pode se avaliar, o quanto de Cristo você tem. Alguma característica de Cristo as pessoas conseguem ver na sua vida? Porque o tanto que a gente se parece com Cristo é proporcional ao tanto de tempo que eu me dedico para Ele. Se eu me dedico muito, eu vou parecer muito. Se eu me dedico pouco, eu vou parecer pouco. E se eu não dedico nada, eu não vou me parecer nada. O discípulo está preocupado com a missão. Lá em Mateus, capítulo 16, do versículo 24, vai dizer: então Deus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não faça a tua vontade, faça a vontade de Deus. Então, uma característica marcante do discípulo é o amor. Amar as pessoas. O que tem saído da nossa boca? Bênção ou maldição? O Tiago vai falar aqui, não dá para sair as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente precisa se autoanalisar. O verdadeiro discípulo conhece Jesus de verdade, por isso permanece, mesmo quando o problema chega, mesmo na adversidade. E a gente está falando aqui sobre essa resposta: quem é Jesus? Américo, então como é que eu conheço Jesus de verdade? Como é que eu consigo descobrir quem é Jesus e não errar a resposta dessa pergunta? E antes de eu te explicar o primeiro item, eu preciso te contar um exemplo. Você já ouviu a Turma da Mônica? Amém, né? Todo mundo sabe qual é a Turma da Mônica. A Turma da Mônica são historinhas de gibi. E aí a gente tem o criador da Turma da Mônica. Quem é? O Maurício de Souza, ele que é o criador. Como é que a Turma da Mônica vai saber quem criou ela? Eles estão em mundos diferentes, um é o gibi e outro é o mundo real. Como é que a Turma da Mônica vai saber? Só tem uma forma: se o Maurício de Souza escrever lá no gibi quem ele é. Não é isso? É a única forma da Turma da Mônica saber. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele escreveu, deixou para a gente quem Ele é. Tudo que a gente precisa está aqui na palma das nossas mãos.
Então, qual é a primeira coisa que eu faço para conhecer Jesus de verdade? Conhecendo e permanecendo na palavra. Para o cristão não existe eu acho que. Para o cristão de verdade só existe a Bíblia diz que. E quando a gente abre o Instagram é muito achismo sobre Jesus. Mas o que a Bíblia fala sobre Jesus? A verdade é que a gente não lê a Bíblia. E por que a gente não lê a Bíblia? América, eu não tenho tempo. Não, irmão. Você só não tem prioridade. Cristo não é prioridade na sua vida. Por isso que você não sabe a resposta dessa pergunta. E por isso que você não lê. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente organiza a casa toda. Eu quero incluir uma academia, eu quero fazer uma academia, eu organizo os horários da família toda para eu todo dia naquele horário. Eu quero fazer um beach tênis, eu quero fazer uma atividade, eu quero fazer um curso. A gente se organiza para fazer aquela atividade. E por que a gente não se organiza para ler a Bíblia? Porque muitas vezes a gente não está colocando como prioridades. Antigamente, na língua inglesa, prioridades não existia no plural. Porque se eu tenho mais de uma prioridade, já não é mais prioridade a segunda coisa. Então qual é a prioridade da nossa vida? O que a palavra fala? Buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo será acrescentado. Prioridade, irmão. Buscar saber quem é Jesus. A gente não consegue se concentrar e nem focar, sabe por quê? Excesso de informação, rede social, TikTok, vídeo curto, isso está destruindo a nossa mente. Olha o que os especialistas falam. Eles alertam que esse hábito de consumir material rápido, instantâneo, vídeo a todo momento, está alterando o funcionamento do cérebro, reduzindo o foco, enfraquecendo a memória e prejudicando a tomada de decisão. Irmãos, Deus nos deu 24 horas. A gente quer que essas 24 horas se tornem o quê? 48. Sabe uma coisa que eu parei de fazer? No dia que eu estava escrevendo essa mensagem, Deus falou comigo, tu coloca o áudio das pessoas em 2 minutos e 1 minuto. Se a pessoa fala devagar, é devagar que você vai ter que ouvir. Se a pessoa fala rápido, é rápido que você vai ter que ouvir. Só que o que eu estava fazendo? No 2. Por quê? Porque eu preciso ganhar tempo, eu preciso fazer mais coisa. Irmão, Deus está nos chamando para fazer menos coisas. Você sabia disso? A gente vive uma sociedade que a gente tem que fazer tudo. Tem que ser bom em tudo. Tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E Deus está nos chamando, ei, desacelera. Encontra primeiro o que é principal e depois você vai ver as outras coisas. Então a gente tem que tomar uma decisão. É uma decisão, gente, é intencionalidade. Ou eu vou ler a Bíblia ou eu não vou ler. Ou eu vou saber quem é Jesus, ou eu não vou saber quem é Jesus. Então eu vou compartilhar algo aqui e preste bem atenção. Continue lendo devocional. Vou falar de novo. Continue lendo o devocional do Deus Pai, dos Spurgeon. Continue lendo. Mas eu preciso te falar uma verdade. Você não vai conhecer Jesus lendo apenas o devocional. Não vai. Imagina que aqui o nosso telão aqui, ó, Antigo Testamento e Novo Testamento. É uma história só, é um Deus só. A Bíblia toda está falando do início ao fim sobre Jesus. Então é uma peça só. Quando eu estou lendo o devocional, eu estou lendo uma pecinha do quebra-cabeça, bem aqui. Aí no outro dia eu leio mais um versículo, aí eu estou colocando uma pecinha bem aqui. Aí no outro dia mais uma pecinha aqui. Quando eu olho para trás, e quando eu olho para o quebra-cabeça, eu consigo entender qual é a imagem do quebra-cabeça? Não, porque é uma pecinha pequena de milhares de peças. Agora, quando eu leio a Bíblia de verdade e começo a ler 1 capítulo, 2 capítulos por dia, eu vou juntando várias pecinhas em vários locais diferentes e eu vou preenchendo esse meu quebra-cabeça. E aí o que vai acontecer quando eu olhar ali de longe? Ele não está completo, mas como já tem tanta pecinha, eu já consigo entender qual é a imagem que está ali. Você não já viu isso? Tinha um programa do Silvio Santos que tinha as palavras e na medida que você ia juntando as letras, você ia conseguir identificar mesmo que elas não estivessem completas. É assim que funciona quando a gente lê a Bíblia. A gente não sabe tudo, irmão. A gente está aprendendo, mas na medida que a gente vai consumindo, a gente vai conseguindo ver a grande história que tem na Bíblia. E aí eu consigo identificar quem é Jesus. Então, em nome de Jesus, continue lendo o devocional, é importantíssimo, mas acrescente a palavra de Deus, para que a gente possa saber responder essa pergunta. A nossa geração é uma geração indesculpável por não conhecer a Deus. Sabe por quê? Porque quando tu pega uma Bíblia de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, era difícil ler, era um português muito rebuscado,
O que essa palavra está dizendo? Eu tinha que ler com um dicionário, porque eu não conseguia entender. Irmãos, hoje tem 500 milhões de traduções. Tem a Nova Almeida, tem a tradução do hoje, se bobear tem até a tradução do amanhã, pastor. Porque está tão fácil agora, que a gente só não lê se não quiser. Quantos canais de YouTube ensinam sobre a Bíblia e a gente não vê? A gente vê de tudo, menos sobre a Bíblia, menos aprender sobre as Escrituras. E a gente vai errando a resposta dessa pergunta. Então entenda, só tem uma forma: leitura da palavra, amém? Meu tempo está acabando, tem muita coisa, mas eu prometo ser bem rápido. Segunda coisa, vivendo em comunhão com Jesus, tendo intimidade e relacionamento. Irmãos, crente tem que orar. Tem que orar, tem que falar com Deus. Américo, eu não sei, é uma conversa. Você vai para um local e você vai falar do seu dia, daquilo que você está sentindo. Irmãos, posso te dar uma certeza absoluta, se você começar a colocar o hábito de orar. Vão ter dias que vão ser orações normais, você vai sentir que nada está acontecendo. Mas vai ter dias que o Espírito Santo vai te visitar e você vai sair de lá encantado pela presença de Deus. Então acrescente na sua rotina oração, um tempo fixo para falar com Deus, amém? Terceira coisa que a gente precisa para conhecer Cristo, para responder essa pergunta: através do Espírito Santo. E aqui é uma coisa das mais importantes que a gente precisa. Olha o que diz Mateus capítulo 16, no versículo 17, é o nosso texto base, né? Que Jesus começa a perguntar: quem que o povo diz que eu sou, quem eu sou? E aí esse aqui é a parte final dessa passagem, versículo 17. Diz o seguinte: Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. A fé de Pedro não veio de uma lógica humana, mas de uma revelação divina. Quantas pessoas você não conhece, que são estudados, conhecem a Bíblia toda, mas você não vê, que não carrega a presença de Deus? E quantas pessoas humildes, que às vezes têm dificuldade de ler, que você fala: meu Deus, que homem cheio do Espírito Santo. Porque conhecer a Cristo não tem a ver com conhecimento humano, tem a ver com intimidade e relacionamento. E nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo. Porque o que a palavra fala? Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando procurarem de todo o coração. Américo, eu não achei. Talvez a gente não procurou como deveria. E aí eu preciso me dedicar mais tempo para procurar o Senhor, porque eu quero essa revelação do Espírito Santo para saber quem é Jesus. É uma responsabilidade nossa. E eu preciso, em nome de Jesus, falar 3 coisas sobre o Espírito Santo. Meu tempo já acabou, mas eu peço 5 minutinhos. 3 coisas para falar sobre o Espírito Santo. Primeira reflexão: a gente aprendeu que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E aí, como é a terceira pessoa da Trindade, a gente acha que ele é a medalha de bronze, que ele é menos importante do que Jesus e Deus. A palavra não fala isso. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele é tão poderoso em glória como Jesus e como Cristo. São iguais, amém? Segunda reflexão: o Espírito Santo não é uma sensação, não é uma ardência, não é um fogo, não é uma sensação que eu sinto no meio do culto. Não, essas coisas o Espírito Santo faz, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Por que isso é importante? Porque eu não me relaciono com sensação, eu não me relaciono com fogo, eu não me relaciono com esse tipo de sensação, mas eu me relaciono com uma pessoa. Pastor Davi, toda vez que ele sobe aqui, o que ele fala? Aplauda o Espírito Santo. Ele individualiza uma pessoa. Eu preciso ter relacionamento com o Espírito Santo, amém? Terceira coisa sobre o Espírito Santo: qual a evidência de que eu sou cheio do Espírito Santo? A gente teve uma conferência em Chamas ano passado, e o pastor falou sobre o batismo do Espírito Santo. Mas eu preciso te falar uma coisa: ser cheio do Espírito Santo não é manifestar dons. Ser cheio do Espírito Santo não é orar em línguas, não é manifestar os dons, profetizar. Não é isso. Pode ser? Pode. Mas não é a evidência mais exata. Por que, Américo? Porque Jesus fala algo muito poderoso lá em Mateus capítulo 7, versículo 22. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 7, do versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Profetização, dom do Espírito Santo. Em teu nome não expulsamos demônios? Dom do Espírito Santo. E não realizamos muitos milagres? Dom do Espírito Santo. Olha o que Jesus diz para esses irmãos, versículo 23.
Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim. Por que é importante, irmão? Porque às vezes a gente está tão focado em buscar os dons e a gente não procura a evidência. Qual é a evidência? A manifestação do Espírito Santo na minha vida, sabe qual é? Os dons do Espírito Santo, na forma que está lá no versículo... eu não anotei aqui, Mas quais são? Amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito Santo. Isso aqui revela se eu estou próximo de Cristo ou não. Américo, e os dons? Se você, meu irmão, manifestar os frutos do Espírito e tiver os dons, ninguém vai te parar. O problema é que a gente está buscando o dom, mas não está buscando os frutos do Espírito Santo. A gente quer orar em línguas, mas a gente não quer honrar a nossa esposa. Eu quero profetizar, mas eu não quero cuidar da minha família. Não casa, não adianta. É mais importante, inicialmente, eu buscar os frutos. E na medida que eu vou crescendo, que eu vou se parecendo com Cristo, os dons vão se manifestando e eu vou edificando a igreja. Amém, irmãos? Então, a gente precisa buscar os dons. Há um direcionamento para isso. Mas sabe uma coisa que a gente também faz? A gente vê, muitas vezes, a gente buscando o dom da profetização. A gente vê o dom da oração em línguas. Tudo para quê? Para eu. Eu vou me destacar e vou me edificar, e as pessoas vão ver que eu sou um profeta. Mas dificilmente a gente vê alguém buscando o dom de cura, que está lá disponível para a gente também. Por que muitas vezes a gente não busca? Porque é para abençoar o outro. Não é para me abençoar. E nós temos que ter a visão de Cristo. Olhar para as pessoas. É mais importante do que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então que nós possamos nos dedicar ao próximo. Amém? Então Ele é Deus, Ele é uma pessoa, e a evidência de que eu sou cheio do Espírito Santo são os frutos do Espírito na minha vida. E você sabe quais são os frutos. Eu sei quais são os meus. Nós sabemos. O louvor pode retornar? A gente está finalizando. Vocês podem ficar de pé? Irmãos, muitas vezes a gente está nessa caminhada e acha que é discípulo. Mas no meio do caminho a gente descobre que a gente é povo. Eu já vivenciei isso. Eu já experimentei uma crise de fé por não saber a resposta dessa pergunta: quem é Jesus? Vou te contar uma história que aconteceu na nossa igreja. Se você está há pouco tempo, você não vai saber, mas é importante você saber a história. Nós tínhamos uma igreja lá na Belo Horizonte, com 100 membros, 120 membros. Tínhamos outra igreja lá na Cachoeirinha e uma igreja aqui no Parque 10. E aí, quando eu me converti, quem era o meu pastor? Pastor Bruno, pastor novo, 28, 27 anos. Me converti com o pastor Bruno. O que aconteceu? Juntamos 3 igrejas. Não dá para ter 3 pastores pregando todo domingo. Então, como o pastor Bruno era o mais novo, ele ficou sendo um pastor auxiliar. Sabe o que aconteceu? Eu esfriei. Eu comecei a ficar desanimado. Por quê? Porque eu não sabia responder a pergunta: quem é Jesus? O que eu sabia de Cristo era o que o pastor Bruno falava, não o que eu lia nas Sagradas Escrituras. E eu comecei a ter uma crise de fé, porque eu não sabia responder essa pergunta. Você entende? Muitas vezes a nossa fé está atrelada a pessoas. Não, se aquele pastor não pregar, o culto não foi bom. Se aquilo não acontecer no culto, o culto não foi bom. Irmãos, a nossa fé não pode estar refém a uma liderança, a um homem. Nós precisamos buscar a Cristo. Hoje, eu posso dizer com segurança, o que eu sei de Cristo tem muito do que eu escuto dos nossos pastores, mas também tem muito do que eu busco na intimidade com Deus, na leitura da palavra e na Bíblia. E para a gente finalizar, a Bíblia menciona uma história, uma parábola sobre 10 virgens. 10 virgens. E nessas 10 virgens, a Bíblia vai falar que 5 tinham óleo, né? Elas carregavam uma lamparina, e 5 tinha óleo, e 5 não tinha óleo. Não tinha óleo nessa lamparina. E aí elas estão esperando o noivo chegar, e aquela coisa toda, e a Bíblia vai falar que as 5 que têm óleo, elas são as prudentes. E as 5 que não têm, elas são as imprudentes. E aí, elas estão esperando, o noivo demora, porque ninguém sabe quando o noivo vem. O que acontece? Elas dormem. Elas estão dormindo lá, no conforto do seu lar. Do nada, começa aquela muvuca: o noivo chegou! Lá vem o noivo! E aí elas acordam, as 5 prudentes: meu Deus, eu estou com óleo, então está tranquilo, está de boa. Só que tinha 5 lá que não tinham óleo.
E elas começam a ficar apavoradas: meu Deus, eu estou sem óleo. E elas olham para quem tem óleo e falam: me empresta um pouco do teu óleo. E as prudentes falam: eu não posso te emprestar, porque vai faltar para mim e para você. Dá tempo de comprar, vai lá ver se você consegue comprar. Então, essas insensatas vão comprar o óleo. Quando elas saem, o noivo chega. Quando o noivo chega, ele leva as 5 prudentes. Elas entram, ele fecha a porta. E quando ele fecha a porta, chegam as 5 imprudentes. E começam a bater na porta: eu estou aqui, o óleo. E Jesus fala: não te conheço, aparta-te de mim. Sabe o que a gente aprende com essa história, voltado para essa palavra de hoje? Óleo não se empresta. Óleo não se empresta do meu irmão. Óleo não se empresta do meu irmão do louvor. Óleo não se empresta do pastor Davi, do pastor Tamaturgo, do pastor Márcio, do presbítero Igor. Óleo não se empresta do pastor Bruno. Ou a gente vai buscar o nosso óleo, ou a gente não vai ter óleo. E o que é óleo, irmão? É presença de Deus. Ou a gente vai buscar a presença de Deus, ou não vai ter. Não, mas América, eu sou daquela igreja maravilhosa que está queimando. É a igreja que está queimando, irmão, não é você. Aquele pastor é maravilhoso, glória a Deus que Deus despertou um pastor maravilhoso. Mas se você não buscar, se eu não buscar, nós não teremos óleo. Corremos o risco de ficar que nem essas virgens, buscar o óleo na hora errada e o noivo chegou. Então, irmãos, a gente vai ter que tomar uma decisão. Ou a partir de hoje nós vamos buscar esse óleo, que é a presença de Deus, ou nós não teremos óleo. Amém? O Ministério de Louvor vai estar ministrando um louvor nesse momento. E eu queria chamar você para orar. Qual o motivo da oração? A gente está falando sobre conhecer Jesus. América, eu já estou lendo a Bíblia, eu estou buscando. Eu sinto que me falta uma revelação do Espírito Santo. Vem receber a revelação do Espírito Santo. América, está me faltando mais intencionalidade. Vem receber o direcionamento. América, eu quero buscar mais de Deus, eu quero queimar. Vem buscar esse fogo, irmão, porque muitas vezes eu preciso te falar. A gente está reclamando da esposa, a gente está reclamando do filho, a gente está reclamando do trabalho, a gente está reclamando da igreja, está reclamando do pastor. E sabe o que às vezes é? É só a gente que não está queimando. Mas se a gente buscar o óleo e começar a queimar, a pessoa que está do lado vai queimar também. Porque nós estamos queimando, buscando a Cristo. As pessoas vão ficar constrangidas com a nossa busca. E a gente não pode desistir. A gente só vai parar quando a gente encontrar o óleo e estocar o óleo. Porque essas virgens ainda tinham um pouquinho de óleo, mas não era suficiente. O dia da tribulação vai chegar, a gente pode não permanecer. Mas se a gente tiver óleo suficiente, irmão, a gente vai ser aquela casa na rocha. Pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for, pode vir a tentação que quiser, a igreja do Senhor não vai cair. Mas existe uma condição: eu preciso buscar o óleo, eu preciso buscar a presença de Deus, e é individual. Então eu queria te convidar nesse momento, de você buscar a presença de Deus. Amém? Aleluia.